Olá, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Brasília e para nós é uma honra e uma alegria enorme ter você conosco aqui essa manhã. Gostaria de começar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo nos tempos de crise e mesmo nos momentos, Pai, onde nós estamos longe uns dos outros, nós podemos nos sentir próximos, Pai, por meio do Teu Espírito, por meio do Teu amor e do amor que a gente transmite uns aos outros, Pai. Eu oro tanto, meu Deus, para que esse culto seja um culto que vai nos ajudar, nos inspirar, Pai, a sermos cristãos cada vez mais fortes na Tua Palavra, mais convictos em Ti, Pai, e que sim, Deus, transmitem e transbordam esse amor que o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada manhã, Pai. Por favor, Deus, guie-nos nesse momento, nosso louvor, nossa pregação, Pai, que tudo que a gente realiza enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto discípulos do Senhor, seja tudo para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Cristo, eu te louvo, te oro e te agradeço. Amém. E é uma alegria, como eu falei para nós, ter você aqui com a gente hoje, essa manhã. Seja você membro da nossa igreja, seja você um amigo ou um familiar que achou o nosso vídeo aqui no YouTube, seja você da nossa igreja em outro estado, sejam todos muito, muito bem-vindos. A gente gostaria de pedir que você que está aqui assistindo esse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas tendo acesso a esse conteúdo que a gente tem preparado com muito amor, com muito carinho para a nossa igreja. Queria explicar como é que vai funcionar o nosso culto para que você possa ir se programando. A gente vai ter um momento de ceia no final do culto e eu estou falando isso primeiro porque eu queria muito te encorajar a separar um alimento e uma bebida para você ceiar ao final do culto, para a gente relembrar juntos o sacrifício, o amor de Cristo na cruz por cada um de nós. Então, se você ainda não fez isso, eu te encorajo a você começar a já separar isso logo, antes da gente ter o nosso momento aqui de adoração e louvor. Então, falando de louvor, hoje no nosso culto a gente terá a participação do Edson, da Carla, do Marcos, que vão nos guiar hoje aqui em adoração. Eu queria muito agradecer vocês, irmãos, pelo amor de vocês, a servidão de vocês, por estar por meio do YouTube aqui nos inspirando com a sua fé. Também teremos a pregação hoje com o Ariel. O Ariel vai fazer a palavra para nós hoje. Ele vai falar muito sobre o amor de Cristo por nós, por cada um de nós, mas especificamente ele vai tratar do relacionamento de Jesus com Pedro e quão grande é esse amor e quantas fases e diferentes maneiras a gente pode enxergar e viver o amor com Deus. Então vai ser uma pregação muito especial. Eu te encorajo a separar um livro para anotar, para você fazer suas anotações, para você anotar as escrituras, para você poder meditar ao longo da semana. Ao fim da pregação vamos ter uma música e nessa música será um momento separado para a nossa ceia. E eu vou voltar depois no final do vídeo para dar alguns avisos, então fique por favor até o final para você ter as novidades, saber do que temos feito enquanto igreja, para você estar bem antenado do que a gente tem buscado construir enquanto igreja, mesmo nessa fase de quarentena, mesmo nessa fase de isolamento. Então, sejam todos muito bem-vindos, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. E eu vou passar agora aqui para o Edson, para a Carla, para o Marcos. Muito obrigado, meus irmãos, pelo louvor que vocês vão nos guiar agora. Amém. Bom dia, irmãos, boa tarde, boa noite para quem for ver nossos vídeos, nossos louvores, qualquer horário do dia. Vamos orar porque nós vamos fazer louvores para a honra e glória do nosso Deus. Senhor nosso Deus, somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos tem dado a oportunidade, Pai, de louvar o Senhor, mesmo estando afastados fisicamente, mas espiritualmente, Pai, temos a presença do Senhor em cada lar, Pai, e a nossa igreja, nós sabemos que a nossa igreja somos nós, mesmo estando distantes, mas tendo o pensamento e o desejo voltado para adorar ao Senhor. Em nome de Cristo, te louvamos e te adoramos, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Cristo, te agradecemos. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é
o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém.
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao Meu Jesus maravilhoso és, a minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dai-me forças pra continuar, seguindo a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar
Bom dia, igreja, sejam todos muito bem-vindos. Cada um dos membros que estão por aqui hoje assistindo a essa pregação e também aqueles que chegaram até nós por meio das redes sociais. Eu agradeço a participação de vocês e quem quiser se inscreva em nosso canal e nos acompanhe em nossas redes sociais. Temos também canal, além do canal no YouTube, uma página no Facebook e logo na descrição vocês poderão obter mais informações. Eu quero agradecer ao Edson, a Carla e o Marcos pelo louvor que nos antecedeu e também ao Caio pelo trabalho que ele tem feito facilitando a comunicação e a interação da igreja por meio das redes sociais. Quem diria que 6 meses atrás estaríamos vivendo uma realidade como essa, não? Então, são momentos como esse que criam novas oportunidades. Semana passada, o Eduardo falou a respeito de como Jesus lidava com o medo. E seguindo um pouco nessa linha, eu falarei de uma situação bem específica que aconteceu durante a Páscoa, que foi a negação de Pedro a Cristo. E eu espero que essa mensagem possa nos ajudar a meditar, não somente nesse momento que estamos vivendo, mas lidar com as nossas emoções de uma forma geral. Eu vou ler o trecho de um livro que eu tenho lido, que se chama A Educação da Vontade, e num trecho o autor diz o seguinte: as condições da vida moderna tendem a reduzir a nada nossa vida interior, que elas levam à dispersão do espírito a um grau que dificilmente poderá ser ultrapassado. A facilidade das comunicações, a frequência das viagens, as idas ao mar, às montanhas, dissipam o nosso pensamento. Não se tem tempo nem mesmo para ler. Vive-se uma vida tanto agitada quanto vazia. O jornal, a excitação factícia que ele dá ao espírito, a facilidade com que as informações atraem o interesse pelos diversos acontecimentos das 5 partes do mundo, fazem com que, para muitos, a leitura de um livro pareça tediosa. Ao ler esse trecho, você pode imaginar que o autor está falando dos dias de hoje, de um momento em que há globalização, onde a gente obtém com facilidade informações sobre todas as partes do mundo. No entanto, esse livro foi escrito no final do século XIX, em 1894. E é interessante porque aqui o autor expressa o agito da vida moderna, que eles já viviam naquele tempo. Já havia tido a Revolução Industrial, as ferrovias ligavam partes que antes eram inimagináveis, então houve uma revolução ali nas comunicações. Então foi um momento em que as pessoas começaram a perceber que estavam sendo inundadas por informações, ainda que somente pelos jornais, como ele diz aqui. A única chave, ele não citou em nenhum momento a rede social. Mas ele fala de um agito e que para hoje nós é algo muito distante pensar que isso já acontecia no final do século XIX. Dessa maneira, a gente pode perceber, e o meu ponto aqui, que me fez ler esse trecho, é de que nós podemos ter muitas emoções. E essas emoções, sem dúvida alguma, serem verdadeiras. Talvez você está com medo do amanhã, vivendo essa pandemia. Estar trancado em casa, para muitos, é um sinal de insegurança, porque é a incerteza, ou até mesmo é a certeza de não ter dinheiro para fazer as compras no próximo mês e alimentar sua família. No entanto, a verdade é, as nossas emoções não necessariamente correspondem à realidade. Como Paulo ensina em suas cartas, a realidade é Cristo. E agora a gente vai explorar um pouquinho as Escrituras e ver o momento na Bíblia
em que Pedro passa por alguns conflitos e algumas situações emocionais bem distintas e vê o reflexo disso espiritualmente. Vamos abrir a Bíblia em João 21, dos versículos 15 ao 19, nós vamos ler. João 21, do 15 ao 19. Esse é o momento em que Jesus está restaurando Pedro após ele ter negado a Cristo. A Bíblia diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Essa passagem é muito conhecida pela maioria de nós. Afinal, ela trata de um momento importante da vida de Jesus, que foi um pouco antes da crucificação dele. Nesse trecho, a gente vê Jesus perguntando 3 vezes a Pedro: você me ama? E por conseguinte, respondendo: tome conta das minhas ovelhas. E Pedro, nas 3 vezes em que foi questionado, ele responde: o Senhor sabe que eu te amo. E é interessante aqui alguns pontos que a gente vai correlacionar com um momento anterior em que Jesus avisa a Pedro de que ele o negaria. Mas já de antemão, eu posso dizer aqui que Pedro estava triste, ficou magoado com Jesus por ele ter repetido a pergunta. Agora, tem alguns segredos nessa passagem que, olhando na nossa versão e possivelmente nas línguas modernas, a gente não vai perceber. Agora, indo para os originais, no grego, no caso, a gente pode observar as palavras que foram usadas por Jesus. Jesus pergunta 3 vezes: você me ama? E Pedro respondeu 3 vezes. No entanto, nas 2 primeiras vezes em que Jesus faz essa pergunta, ele usa a palavra no grego, que foi traduzida aqui por amor, ágape, que é o amor do tipo sacrificial. Um amor mais perfeito, um amor mais maduro. E Pedro, nas 3 vezes em que ele responde, ele não usa o verbo agapau, que é no grego. Ele usa o verbo filéu, que tem por significado o amor entre irmãos, o amor fraternal. E a terceira vez que Jesus pergunta? Jesus, na terceira vez, ele não usa o verbo agapau. Ele usa: você me ama com amor fraternal? E foi nesse momento em que Pedro ficou magoado.
Pelo menos é o momento em que a Bíblia relata. E é muito interessante a gente observar isso. Porque Jesus, de certa maneira aqui, ele está fazendo uma referência a outra passagem, quando ele alertou a Pedro que ele o negaria. E a gente vai ler essa passagem agora. E vamos falar um pouco dessas relações. Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos 14, do 27 ao 31. A Bíblia diz assim: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. É muito interessante, e o que eu vou destacar aqui é o estado emocional de Pedro. A gente vê lá em João 21, um Pedro que se magoou, que estava triste por ter traído a Cristo, e a gente confirmará isso no momento da negação. Mas para quem conhece as Escrituras sabe disso. E nesse trecho aqui, a gente vê um Pedro muito seguro. Jesus o alertou, mas ele ainda insistiu. Ainda que todos te neguem, se for preciso, eu morrerei contigo, nunca te negarei. A gente vê aqui então alguém muito seguro de si mesmo. Aí eu lhes pergunto, quem está bem com Deus aqui? Quem está aqui bem visto aos olhos de Jesus Cristo? Esse Pedro, que está afirmando com toda a convicção, ou aquele Pedro que está triste, desanimado e até mesmo experimentando emoções de mágoa? Olha, a gente tem muitas dificuldades em perceber a realidade espiritual. Porque nós somos seres limitados. Nós estamos vivendo condicionados pelo tempo. A gente se alegra quando entende algo, quando realiza, e a gente se entristece quando as coisas estão difíceis, quando não estão dando certo. No entanto, Deus é um ser que não está subordinado ao tempo. Ele criou o tempo. E por isso, toda a realidade está exposta a Ele. Jesus aqui cita, quando ele diz, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, uma passagem de Zacarias 13, versículo 7, que era uma profecia a respeito da maneira como o Messias sofreria e seria abandonado. E Jesus tinha ciência de que ele seria abandonado, porque a confiança dele não estava no estado emocional dele. Jesus, com certeza, aqui estava experimentando muitas emoções, muita tristeza, estava sofrendo traições, porém, ele estava seguro, porque a realidade espiritual era que precisava morrer em nosso favor. E essa é a mensagem da Páscoa, que há esperança por meio da cruz para a nossa vida. Logo, nós precisamos tirar lições para a nossa própria vida. Porque, independente das emoções que você experimenta, a realidade é que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Se as coisas estão indo bem ou se as coisas estão indo mal, Deus está contigo.
Deus está comigo. Agora, a decisão e o foco que precisamos ter é o que Jesus praticou. Ele teve os seus olhos fixos em Deus e não se importou com toda a humilhação e todo o sofrimento pelo qual ele tinha a passar. Porque ele estava com foco em Deus. E é essa a decisão que podemos tomar. Aqui a gente observa, como eu disse, um Pedro seguro, mas um Pedro que viria a pecar. E Cristo já sabia disso. Vamos abrir lá em Lucas 22, do 59. A Bíblia diz assim: cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este momento estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Aqui foi o momento em que Pedro o negou. Eu só fui direto ao ponto aqui para a gente manter o foco. E é interessante que Jesus aqui olhou para Pedro. Imagina você passar por esse momento. Você lembrar daquela postura que você tinha dito. Jesus avisou que ele ia abandoná-lo, que Pedro negaria, e Pedro ainda insiste: ainda que todos te abandonem, eu estarei contigo, nem que seja necessário que eu morra com o Senhor. E aí agora eu quero voltar para a primeira passagem e a gente fazer algumas correlações com tudo isso que está acontecendo aqui. Quando a gente vê lá em João 21, a gente vê Jesus fazendo a pergunta 3 vezes. Nas 2 primeiras ele fala do amor sacrificial. E Pedro, nas 3 perguntas, ele responde com amor um pouco abaixo do amor ágape, que é o amor fraternal. E o interessante aqui é que Jesus, ele, como quem diz, tudo bem, Pedro, você não quer se comprometer comigo nesse nível de amor, mas você está disposto a me amar com o amor filial, o amor fraterno? E Pedro responde que sim. E aí Jesus, ele faz uma profecia a respeito da vida de Pedro. Ele, e aí vamos voltar nesse versículo, lá em João 21, no versículo 19, ele diz assim: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: siga-me. Realmente, quando você lê essa passagem aqui, se preocupando só com o livro de João, fica meio estranho o que Jesus afirma aqui no final do 18. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Fica uma coisa meio solta. Aí João nos ajuda aqui dizendo que tudo isso estava sendo dito para indicar o tipo de morte que Pedro teria para glorificar a Deus. No entanto, quando a gente faz a correlação com as passagens que a gente viu agora, especialmente a de Marcos 14, lá Pedro tinha afirmado: se for necessário, eu morrerei contigo. E Jesus falou: você vai me negar, você vai me abandonar. Mas de certa forma, Jesus estava dizendo também: mas eu não vou desistir de você, Pedro. Ainda que você peque, você é meu escolhido e você vai me glorificar.
E aí faz todo sentido o que está sendo dito por Jesus aqui. Porque mesmo Pedro expressando um amor que não foi aquele que Jesus como Jesus colocou como sendo o perfeito, que foi o primeiro que ele chamou Pedro ao questioná-lo, com amor ágape, ele prediz aqui a forma que Pedro, você vai morrer por mim. Você não morreu no momento da crucificação, porque ali, de fato, era um sacrifício que somente eu poderia fazer por toda a humanidade, inclusive por você. Mas eu não te chamo a se crucificar. Agora vem e me segue. Siga os meus passos e assim você vai glorificar a mim. Isso, irmãos, é uma mensagem incrível, muito especial, porque Pedro, que ficou amargurado após a traição que ele cometeu, sem dúvida alguma, ele teve muitos pensamentos ruins, sofreu bastante. Após ali, nesse período entre a traição e o momento em que Jesus aparece novamente para os apóstolos. Pense você, medite a respeito disso. O quanto foi difícil para Pedro se recuperar, recobrar suas forças e voltar para Cristo, para cuidar das ovelhas e parar de pensar somente em si. Esse é o exemplo que fica para cada um de nós. E é essa mensagem que eu quero deixar para cada um de nós. Eu poderia aqui explicar e a gente falar um pouco desses dois amores. Eu não quero dizer que o amor filial, o amor fraterno, não é um amor que não vale. Não. O próprio Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 7, ele fala a esse respeito. Ele resume um pouco toda essa lição, ou pelo menos parte dessa lição que ele teve na vida dele. E pôde nos encorajar com uma lição muito valiosa. Essa é uma das passagens que eu mais guardo em meu coração, uma das mais preciosas na minha vida. Ele diz assim: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. E ele conclui aqui no versículo 11: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na versão na linguagem de hoje, no versículo 10 aqui, ele diz: assim vocês jamais cairão, jamais se afastarão, jamais se desviarão da fé. Que foi o que aconteceu com Pedro. Porque ele precisou passar por cada uma dessas virtudes para ele exercitar, não em perfeição, mas buscar esse amor perfeito. E no grego, mais uma vez, essas virtudes aqui, são 8 no total. A gente viu aqui as últimas, ele fala para juntar a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Justamente essas duas últimas se referem a esses dois termos, né? Aqui são substantivos, mas aos dois verbos que a gente falou, que traduz para amar no português. Fraternidade se traduz no grego por Filadélfia, que significa literalmente amor fraternal. E o amor por ágape, como substantivo. Então, Pedro aqui, ele resume essa lição. A gente precisa galgar em nossa fé cada uma dessas virtudes. E a gente precisa praticar o amor filial. Todas essas outras, as 6 virtudes anteriores são necessárias para construir o amor fraternal. Mas o amor ágape,
ele se constrói a partir dessas outras virtudes. Então, estamos no mês da Páscoa, começando, e eu quero já chamá-los no momento da ceia que a gente vai ter agora, a seguir, para que meditemos a respeito, durante a canção que será executada, a respeito de como tem sido o nosso amor. Nós temos praticado esse amor fraternal que se traduz também basicamente por amizade uns com os outros. Nós temos vivido uma vida de doação ao próximo, deixando os nossos interesses em segundo plano e colocando a vontade de Deus acima de tudo. Medite a respeito disso. Aproveite esse tempo de quarentena e estude com profundidade essas passagens. Leia os capítulos, as escrituras em torno, de modo que a gente possa tomar decisões para glorificarmos a Deus. E saiba, independente da sua tristeza ou da sua alegria, Deus o ama. E Ele tem um bom propósito para a sua vida. Se agarre a isso, pois assim você jamais abandonará a fidelidade à palavra de Deus. E sigamos adiante, seguindo os passos de Jesus Cristo. Muito obrigado. E agora o Caio, após a ceia, dará alguns avisos para todos nós. Como luz ao fim do túnel, que brilha em meio à escuridão, Rei de toda a criação, assim é o Senhor. Imagine se Ele não te amasse. Imagine se Ele te deixasse. Pense bem que por você Ele se sacrificou. Assim é o Senhor. Tão bom é o Deus de amor. Assim é o Senhor, motivo do meu louvor.
obrigado, Ariel, pelo que você nos trouxe, por você nos lembrar do amor de Deus e quão rico Ele é, né? Se a gente pegar ali o amor ágape em 1 Coríntios 13, que define de maneira tão maravilhosa o amor de Deus, é impressionante isso, né? Ao mesmo tempo, todas as escrituras de uns aos outros, né? O quanto define esse amor fraternal. Então é muito bacana isso, é muito profundo. Eu espero que cada um de nós possamos nos conectar com essa mensagem e possamos sim tomar decisões práticas, né? Que esse amor de Deus nos constranja e isso nos leve a tomar atitudes, né? Para não só amá-lo, conhecê-lo mais, mas também amar uns aos outros, torná-lo conhecido, como a gente tem falado esse ano. Alguns avisos que eu queria dar para vocês. Primeiramente, importante a gente lembrar, estamos adentrando a semana de Páscoa. E essa é uma das semanas mais incríveis e mais legais que existem dentro do cristianismo, né? É a semana onde Cristo sofreu por nós, onde Cristo de fato morreu por cada um de nós e ressuscitou no terceiro dia. Então é uma semana importante e a gente não queria deixar passar em branco, é claro, como todo ano a gente gosta de lembrar. Domingo que vem a gente vai ter um culto de Páscoa, onde a gente vai falar sobre a Páscoa. Esperamos que você esteja muito animado também, como nós estamos. Mas para além disso, a gente está distribuindo via WhatsApp um pequeno livreto. Um livreto que é dividido em 5 partes, com uma introdução e quatro devocionais, pequenas devocionais, que a gente gostaria de encorajar você a ler essas devocionais, a pegar esse livreto e ao longo da sua semana, uma por dia, talvez uma sugestão, né? Você ir se debruçando sobre esse momento pascual que a gente está vivendo agora, né? Dessa lembrança que estamos tendo de Cristo nesse momento. Então, eu queria muito encorajar, caso a sua igreja em casa não tenha preparado nada ainda com relação à Páscoa, se vocês quiserem, se a igreja em casa de vocês estiverem querendo, né, compartilhar o que esse livreto ou o que esses pensamentos têm gerado em seu coração, faça isso, né? Leve isso para a sua igreja em casa, se a sua igreja em casa concordar, de discutir isso ao longo dessa semana, pode ser muito enriquecedor. Independente disso, da igreja em casa discutir ou não, eu acho que é um compromisso nosso, de cada um de nós, de estarmos lembrando desse sacrifício de Deus por cada um de nós. Além disso, também eu queria falar que a gente está fazendo algumas lives no Facebook, que têm sido assistidas não só pelas pessoas da nossa igreja, mas pessoas do Brasil e do mundo, na verdade. E eu queria muito te encorajar, né? Se você tem alguma coisa que você tem vivido com Deus, alguma coisa profunda, especial na sua vida, que Deus tem te mostrado, não tenha medo, não tenha receio de fazer uma live compartilhando do seu coração, compartilhando daquilo que você tem vivido. Eu estou aqui para te ajudar nas questões técnicas, você não precisa de nada além de um celular e eu vou te ajudar a como fazer isso. Mas eu queria te encorajar a vir me procurar para que você, enfim, se você quiser falar algo, eu tenho certeza que todos nós, toda a igreja, vai se inspirar muito com aquilo que você tem aprendido com Deus. E também temos feito algumas programações com o JUS, né, que é o grupo de jovens universitários e solteiros. Temos feito bate-papos toda semana, onde a gente tem discutido sobre a história da Bíblia num ponto de vista judaico-oriental. Então tem sido muito legal os nossos bate-papos. E também temos feito algumas programações divertidas, como ver filmes, jogar coisas juntos e várias outras coisas. Então, se você faz parte desse grupo de 13 anos até Ministério de Jovens, Solteiros, Universitários, fica à vontade para participar das nossas programações. Tem sido muito especial e tem de fato criado relacionamentos bacanas entre nós. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que tenhamos todos uma ótima semana, que a gente possa se lembrar desse amor de Deus, se lembrar do sacrifício de Cristo na cruz por nós e que nessa Páscoa, mesmo que a gente esteja longe, estejamos também unidos em espírito. Muito obrigado.